Boa tarde, pessoas lindas, sejam todos muito bem-vindas. É uma honra e um prazer ter vocês de novo aqui com a gente no nosso A Mamãe Pode. Hoje vamos tratar de um assunto bem delicado, abuso sexual. Então fica com a gente, compartilha, chama as amigas para assistir, comenta, manda dúvida, manda seu sentimento que a gente quer muito te ajudar. Falávamos aqui há pouco, antes de iniciar o programa, que aquilo que nos vem, que cai no nosso colo para a gente tratar, para a gente cuidar, às vezes, é questão de uma ferida nossa, de um sentimento nosso que precisa ser tratado. Então, se faz sentido isso para você, fica com a gente, chama pessoas e vamos aproveitar esse momento. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Kliman, terapeuta comportamental, criadora desse podcast e tenho comigo uma parceira sensacional. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, sou a Jaque Moraes, sou influenciadora, mãe de duas, e agora tô nesse projeto incrível aqui com a Ci, minha parceira, que tá dando super certo, deu muito match essa parceria nossa, e hoje é um assunto delicado, porém necessário ser falado, que vai ser sobre o abuso sexual, e a Cintia vai apresentar pra vocês a nossa bancada de hoje, que tá assim demais. E tá bonita de ver, quero que vocês conheçam Dilene. A Dilene Soares, ela é psicóloga transpessoal, terapeuta holística e facilitadora de constelação. Di, quero que você se apresente aí para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho. Boa tarde. Então, sou psicóloga, 25 anos. Sua câmera não é precisa. Não, mas é só porque ela tá um pouco de costas. É verdade. Pra ficar um pouco melhor, a sua câmera é aquela dali. Aquela ali fala com você, Oi. vocês aqui falam comigo, e aí sim Você consegue se ver ali, ó, também. Então tá. Então, sou psicóloga há 25 anos, também fui professora durante 20 anos no ensino médio, né? Trabalho hoje na clínica particular, junto com a minha sócia, Michele Gomes, né? A gente trabalha aí em terapias, e o nosso propósito lá na clínica é o despertar do autoconhecimento. Então, a gente busca um trabalho que possa ir amadurecendo, despertando as pessoas para o seu olhar para si mesma, para o seu crescimento, né? Para assumir as nossas próprias questões, as nossas dificuldades, os nossos medos, porque assim, uma pessoa resolvida não é uma pessoa que não tem problema, é uma pessoa que sabe lidar com os problemas. Ela só é inteligente, né? Exatamente. Obrigada, vai ser um prazer te receber, muito obrigada pelo convite, seja bem-vinda, viu? E ela já começou dizendo que você é Michele Gomes, então se apresenta para nós também, e diz aí como que vocês trabalham, qual é a sua especialidade? Bom, eu sou a Michele, sou fisioterapeuta há 13 anos, com agora a especialidade em ginecologia natural, sagrado feminino e acupuntura. E dentro dessas questões emocionais, tudo somatiza no nosso corpo. Então, quando chega no nosso corpo, quando tem registros que às vezes a gente não consegue entender as nossas emoções, o corpo fala tudo. E ele fala. E aí, em complemento, a nossa parceria de trabalho a Michele olha para o corpo, para aquilo que a gente não está conseguindo acessar, trabalhando movimentos, trabalhando algumas ressignificações, às vezes liberando os conteúdos que a gente não tem muita consciência, para que a gente coloque para terapia, para resolver, para transmutar, para poder ajudar, de fato, a fechar esse ciclo para essa pessoa. Então, nunca é uma coisa só, né? A gente precisa de ajuda. E sobre precisar de ajuda, o assunto de hoje é abuso sexual. Foi um tema difícil da gente escolher, vamos falar ou não vamos falar, como é que as pessoas vão receber, será que elas vão se abrir? Você até fez uma enquete sobre isso, como foi no seu perfil, Jaque? Eu fiz uma enquete hoje, né, que me segue lá viu, que eu coloquei, né, para as mulheres. Se você é mulher, você já sofreu algum tipo de abuso sexual em alguma fase da sua vida? Até a hora que eu tinha olhado, tinham mais de 1.000 mulheres que tinham respondido a enquete, e mais de quase uns 65% dessas mulheres responderam que sim, em alguma fase da vida já sofreram algum tipo de abuso. Porém, a maior parte dessas que já sofreram abuso responderam que sim, mas que não falam sobre isso. Ou que nunca falaram com ninguém sobre isso, então provavelmente são mulheres que já sofreram abuso, mas que guardaram aquilo ali pra elas, né? E eu fiquei, até falei disso nos stories, eu fiquei chocada. Eu falei, cara, que realidade triste e cruel, né? Que todas, pelo menos a maioria de nós mulheres já tenhamos passado por algum tipo de abuso em alguma fase da nossa vida. Eu vou aproveitar a fala da Jaque para fazer uma pergunta para vocês. Dilene, por que algumas mulheres, muitas mulheres que sofreram abuso sexual não falam sobre isso? Provavelmente falaram só para Jaque hoje nas mensagens, mas ninguém próximo a ela sabe do que aconteceu. O que faz
trazer esse sentimento de medo ou de vergonha? O que é isso? Não é nem medo, nem vergonha, é culpa. Culpa. Eu ia falar isso, porque eu como... É muito comum as mulheres, depois de um entendimento do que aconteceu, e isso ocorre muito na fase da adolescência, né, elas entrarem na culpa. Por quê? Por que eu deixei? Né? Olha, eu vou até dar uma pausa aqui, gente, porque esse assunto pra mim é um assunto difícil de se falar. Então, quando a gente falou sobre isso, eu até falei, ai, fala, não fala, a gente vai, não vai. Então, se eu me emocionar ou chorar durante o podcast, vocês fingem que tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá? Então, vem esse sentimento da culpa. Então, ela não tem com quem, muitas vezes, ela não se sente segura em compartilhar isso que aconteceu quando ela descobre o que foi que aconteceu. Porque depende muito da idade, tá? Tem pessoas que são abusadas com 7 anos, com 12 anos. Com 12 anos já tem uma consciência, né? Mas tem medo da mãe não acreditar. É muito confuso. Infelizmente, tem mães que diz que foi ela que seduziu o padrasto ou o tio. E aí que entra aquela questão da roupa que você usa, né? Exato. Que não tem nada a ver. Ou seja, a culpa é sua. Essa questão da roupa é uma coisa que a gente já tem que descartar de vez isso. Porque a roupa não tem nada a ver com a relação do abusador. Se a gente pegar lá no Arábia Saudita, aqueles países onde as mulheres usam as burcas e tudo, lá onde tem o maior índice de estupro e abuso. Olha que interessante, então, desmistificar essa questão, né? De não que tem porquê, né, achar que é uma roupa curta, um detalhe mais acentuado no decote, que faz com que o homem tenha, né? É um problema que é dele, não está nela, né? Tá então, quando a menina, a mulher não fala sobre isso, naturalmente está relacionado à culpa. Ela se sente culpada. De alguma forma, eu permiti que isso acontecesse. E isso tem uma relação muito mais longe do que a gente imagina, porque isso vem na questão religiosa também, tá? Lá desde que Adão e Eva, a Eva comeu a maçã, que a mulher é culpada por todas essas questões da sua sexualidade, né? Que ela é a sedutora. Então, como que uma menina que foi abusada com 4 anos de idade, ela pode ser colocada como uma sedutora, que seduziu ou o pai, ou o padrasto, ou o vizinho. Eu tenho casos de uma cliente que ela foi abusada dos 3 aninhos e meio, mais ou menos, até os 7 anos de idade pelo pai. Meu Deus. E, infelizmente, a mãe, para não perder o marido, para ele não ir embora, fechou os olhos para não olhar. É quase que inacreditável, né? Então, você vê as nossas relações afetivas, elas são muito delicadas, muito complexas para a gente simplesmente olhar e fechar um quadro ali, um julgamento, uma questão. Imagina tratar de um caso desse quando vem, né, para você tratar disso da família, mas eu vou tentar, né, também focar aqui nas perguntas que eu gostaria de fazer. Eu queria que você também decorresse sobre esse tema, vocês duas, com muita tranquilidade, muita vontade. Mas o que pode ser considerado um abuso sexual? O que é um abuso? Porque eu já ouvi meninas falar, mulher, mas não teve isso. Mas não teve aquilo, não aconteceu de fato. Então, assim, até para justificar e para tentar... Qual é o direito dela, né? O que é um abuso ou não é um abuso? Mas não foi até o final, não aconteceu isso ou aquilo. Então, também é um pouco confuso. O que é um abuso? Eu vou falar, definir, mas antes eu vou falar de um caso que eu acho que foi o único caso que eu atendi de criança, porque todos os casos de abuso que eu cheguei a pegar e pego até hoje, as pessoas já chegam para mim adultas, né? E a gente tem que trabalhar essa questão. Mas sofreram na infância? Sofreram na infância, mas chegam para a gente numa fase adulta. Numa fase adulta, com depressão, né? Com algumas questões aí complicadas. E eu atendi quando uma criança de 3 anos e meio, não, 4 anos ela tinha, 4 anos, e ela simplesmente estava mostrando agressividade na escola. Então, a escola pediu para a mãe levá-la para avaliação. E a gente começou a trabalhar, enfim, né?
E como que a gente detecta essa questão, né? Então, tinha aí um indicativo, ela não queria ir para a escola, ela estava agressiva na escola. Começamos a aplicar os desenhos, todo aquele processo que a gente faz com a criança. Por quê? Porque o desenho é muito fácil para a criança externalizar, para ela soltar, o adulto também. Tanto é que eu trabalho com mandalas nesse sentido. E aí, a criança me traz muitas histórias, né? Onde tem ali um animal de poder, né? E que esse animal faz mal a um outro animalzinho. Então, vai indicativos. Daqui a pouco, a criança começou a não querer mais ir com o pai. Ela chorava para não ir para a casa do pai, porque a pessoa era separada. E ela trouxe para mim, a mãe falou, olha, Dilene, ela não quer mais ir para a casa do pai, eu não estou entendendo. Né? Ela se nega a ir para a casa do pai. Outro indicativo. Tá? Então, resumindo a história, diante das questões que foram sendo trazidas, né, a agressividade, porque ela pode ir para um polo agressivo ou ela pode se fechar. Tá? Tem muita mudança de comportamento. Tem muita mudança de comportamento. A forma de andar, de se posicionar também, né, muito sensual, ou se joga. Alguns indicativos. E aí, quando vem o desenho, aí fechou. Eu entrei em contato com o conselho de psicologia, falei da situação, né, porque eu ia ter que chamar o pai, porque foi detectada que era o pai o abusador, né? E esse pai, ele fazia esse processo de abuso com a criança no banho, quando ia dar banho na criança. Então, o abuso não precisa ter o processo peniano, tá? Isso é abuso, quando não tem o processo peniano. De penetração. De penetração, não é necessário. Isso é o máximo, né? Então, ele né? pode usar o dedo, ele pode fazer outros movimentos, né? Então, isso é considerado um abuso, tá? Tanto que a criança se sente constrangida, sente medo, não quer mais ir. Ela está se sentindo violada, violentada, né? Tem uma cliente que ela... Não foi agressivo, não foi gritando, não precisou bater, mas não é uma coisa que constrange. Aí ela já percebe que não está adequado, tá estranho esse carinho. A criança sente que tem alguma coisa errada. É fato, ela sente que tem alguma coisa errada. Eu tenho uma cliente que ela relata que ela lembrou durante uma sessão que o tio colocou as duas mãos sobre a região do seio dela e empurrou. E isso para ela foi uma agressão sexual e ela se sentiu abusada porque nessa colocou hora. A mão no porque seio colocou dela. ela em torno de 10, 12 anos de idade. E ela não entendia por que ela tinha tanta sensibilidade nessa região dos seios. Com que intenção esse tio fez? Então, é algo que a gente precisa perceber isso. Qual a intenção? Eu tive que ir para a delegacia prestar depoimento, né? Porque a mãe entrou com o processo contra o pai, tudo, teve afastamento, tudo, e eu precisei ir na delegacia. E aí, a pessoa que estava lá comigo, a escrevente, enfim, ela perguntou, houve penetração? Eu falei... Não, ela era uma criança de 4 anos, começou mais ou menos com 8 meses de idade. Então não houve penetração. Imagina, isso seria um estupro, né? Porque exatamente, já é um estupro, já é um outro nível, né? Mas teve esse movimento é a intenção. Aí ela falou, tá. Eu falei, por que você não considera isso um abuso? Aí ela falou, não, para a lei tem que ter. É um absurdo. Eu falei, gente, submeter a criança às vezes até a morte, porque um bebê, uma criança de 4 anos... É um crime que você não consegue provar, né? Você está dizendo que através dos desenhos, do comportamento dela em relação ao pai, ela se negava a ir, ela dizia ali que tinha um animalzinho de poder maior do que ela, que forçava, de repente, fazer coisas que ela não queria, tinha medo e tal. Então, é tudo... na cabecinha dela imaginário, e para nós, né, você como profissional, estava interpretando aquilo. Fazia sentido. Existia também uma dúvida dessa mãe, para chegar alguém e falar assim, mas você não pode provar, não houve penetração, meu Deus, né? E é isso que faz as pessoas, às vezes, também se calar. Era isso que eu ia falar. É isso que eu acho que faz muitas mulheres não falar. Porque, além da gente, eu, né, passei por um exemplo na vida adulta, eu até comentei com você no fim de semana. Como que foi o seu caso? Um dos, né? Adulta, eu fui no consultório, fui no ginecologista
Não tava com nenhuma queixa, não tinha nada. Eu precisava fazer exame de rotina. Minha filha já tinha nascido, a Maria Clara devia estar com uns 11, 12 meses. Eu amamentava e eu fui ao ginecologista e eu marquei, eu tinha consulta mais rápido, porque eu queria pegar a guia para fazer exame. Era só isso. Não tinha coceira, não tinha corrimento, não tinha nada. E eu fui até o ginecologista e entrei na sala. Tinha uma parede dessas de vidro, aquele vidro meio embaçado. E aí ele entrei, ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu vim buscar, eu queria fazer os exames, Papa Nicolau, o exame de rotina. Eu queria pegar as guias, queria fazer exame da mama. O exame de praxe. Minha filha vai fazer 1 ano. Tá bom, pode ir ali atrás do toldo e tirar a roupa. Primeira coisa que eu fiz foi levantar, até então tava normal. Cheguei atrás do toldo e procurei um avental. Né? Que a gente procura um avental, Sim, você não vai ficar ali totalmente exposta. Não tinha nada. Eu olhei e falei, perguntei atrás do toldo, doutor, tem algum avental, alguma coisa? E nessa hora ele me respondeu, se fosse pra você ficar de avental, eu não pedia pra você tirar toda a roupa. Aquilo já me deu um negócio de que alguma coisa não tá certo. Mas ele é autoridade, ele é um médico. Olha lá, ó o poder da autoridade. Eu tirei a minha roupa e eu perguntei ainda, toda a roupa? E ele falou, toda a roupa. E aí eu tirei já com desconforto. E aí eu fiquei ali, que você fica totalmente desconfortável, porque você tá nua, você não sabe se você cobre o seio, se... É isso mesmo. E aí depois deita naquela cama, né? E eu tava nitidamente desconfortável. Não tinha um lençol, não tinha nada. E ele veio até mim e eu tava deitada sem saber se eu colocava o pé, totalmente constrangida e uma vontade absurda de vestir minha roupa e ir embora. Consegui? Não consegui. Fiquei ali, totalmente vulnerável. Coloca a mão atrás. Eu coloquei a mão atrás da cabeça, já toda, acho que com o olho cheio de lágrimas, assim, com vontade de chorar. E ele veio me examinar. Até então, o exame que eu conhecia de mama é aquele que eles fazem o movimento circular e tal. E eu tava dando de mamar. Então, meu peito tava bem cheio. Eu com a mão aqui, ele encheu a mão. Ele pegou, apalpou assim, encheu a mão. Do jeito que ele apertou, esguichou leite, tava dando de mamar. Não satisfeito, ele fez isso na outra. Esse foi o exame que ele fez. Ele pegou no meu seio. Tá amamentando? Eu nem consegui responder. Tem alguma queixa? Não tenho nada. Exame de toque, pra mim, eu só fiz grávida. Não sei se você já fez algum exame de toque fora de gestação. Pra mim, né? Ou então, pelo menos na minha cabeça, ele pelo menos tinha que ter me avisado o que ele ia fazer, qual tipo de exame, né? Põe a perna aqui, uma aqui, sem luva, sem nada. Ele fez o exame. Eu levantei, ele falou, pode se vestir. E ele ficou parado, olhando eu me vestir. E enquanto mais ele me olhava, mais eu tremia. A meia não entrava, a calça não subia, a roupa... Eu só queria sair. Eu peguei as guias e eu saí do consultório. E eu já saí chorando. E a primeira coisa que eu pensei, ela falou, culpa. A primeira coisa que eu senti foi, por que eu não fiz nada? Por que eu não gritei? Por que eu não chutei? Por que eu deixei? Por que eu não falei, não, eu não vou fazer isso? Mas eu falo, é uma sensação muito estranha, porque apesar de você ser livre, você se sente totalmente acuada. É como se eu tivesse amarrada sem ter nenhuma amarração em mim. Eu fiquei sem reação nenhuma. Não acreditava que estava acontecendo aquilo, não consegui esboçar nada. E a primeira pessoa que eu liguei pra contar, que na época, né, era o meu parceiro, ele virou pra mim e falou, você é uma safada. Meu Deus, Além até de tudo, arrepia. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Aquilo ali pra mim, eu falei, não, aí eu comecei a me questionar. Não, deve ser normal. Será que eu fiz alguma coisa? Eu não devia ter deixado. E aí eu trouxe pra mim isso. Eu não fiz nada, eu não bati Eu nele, sou a nem safada. empurrei. Eu deixei. Porque você deixou. Foi essas palavras, você é uma safada. Você é tão mulher pra tanta coisa? Você decide tantas Como é coisas? que você Como é que deixou? você deixou isso? E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu não falo sobre isso. As pessoas, quem é mais próxima de mim sabe. Eu lembro que passou uma semana e isso ainda ficou. Sim. E eu liguei pra uma amiga minha que era médica. Ela falou, não, se você se sentiu constrangida, se aconteceu tudo. Houve um abuso, houve sim um abuso. Faz uma denúncia, entra no site, faz uma denúncia. Enfim, né? Depois até aquele médico que foi preso aqui em Guarulhos, o ginecologista, né? Mas é isso, né? A culpa e ainda o julgamento das pessoas. E essa falta de coragem? De onde vem isso? Ela usou uma palavra aqui que ele, pra ela, tinha autoridade. Sim. Ele era um médico que sabia o que estava fazendo. Então ela se sentia impotente. Isso é muito nosso inconsciente coletivo, né? A mulher, ela foi desautorizada no seu poder.
Nós éramos mulheres de frente, de decisões, né? Guerreiras, mas nós somos desautorizadas ao nosso poder, ao nosso lugar, tá? Então, o domínio masculino durante séculos fez com que a mulher ela se sentisse, né, submissa ao homem. Então, isso cai no campo afetivo. O que infelizmente, gente, eu peço desculpa para quem é religioso, assim, segue uma religião específica, né? Mas, infelizmente, a igreja tem muita responsabilidade nessa parte, sabe? Porque ela fez com que a mulher fosse submissa ao homem. Nós somos as bruxas, né, de verrugas, exatamente, as amaldiçoadas que fazem magias. Exatamente. Né? Tia, eu tenho até uma pergunta para fazer com relação a isso, né? Eu falei que eu senti que eu estava amarrada, mesmo que não tivesse nada me obrigando, não tinha uma arma na cama, não tinha nada. Tinha só um homem, totalmente desconhecido, um médico, e tinha eu. Eu poderia ter feito várias coisas, não fiz. Eu comentei aqui no começo, quando eu era criança, por isso que eu te perguntei aquela hora, antes da gente começar o podcast, se a nossa mente bloqueia alguma coisa. Eu tinha uma amiga, e eu ia muito na casa dela. E eu me lembro de muitas vezes acordar com o padrasto dela fazendo carinho em mim, na minha perna. Eu não sei se esse carinho acontecia em outras partes do meu corpo e eu não me lembro, porque eu tive um bloqueio, ou se de fato não acontecia e eu só acordava com... Quando você falou do abuso do ginecologista, logo eu já percebi que para você não ter tido reação, porque algo já tem um registro anterior. Eu ia perguntar exatamente isso, se o fato de eu não ter tido reação nenhuma pode ser por causa do abuso que eu sofri quando era criança. Sim. Estava lá registrado. Estava lá no inconsciente e você tem o médico como uma autoridade. E aí você colocou... E o pai da esse amiga bloqueio. também era, né? Também, um Porque era adulto. um adulto Um responsável perante por uma essas criança. crianças. Então você colocou isso pra você. Então mesmo que eu não me lembre muito, porque às vezes eu me paro pra pensar, será que e não consigo lembrar, E não pode ser consigo. aquela coisa de não teve o ato em si, mas esse sentimento ficou registrado pra você. Gente, não precisa ter o ato em si. Né? A gente está acabando de crer. É uma coisa que é importante as mulheres saberem, os homens também saberem. Não precisa ter o ato em si para considerar um abuso. Eu vou dar um exemplo aqui, que a minha filha uma vez chegou a Sara e falou assim pra mim, mãe, eu me senti mal. Foi numa praia com alguém e tal, com a família, amigos. E ela falou assim, eu me senti mal quando essa pessoa pôs a mão na minha cintura para me segurar no mar, né? E aí eu até achei que naquele momento ela estava me contando uma pequena parte para chegar em algo que fosse muito mais, né, agressivo para ela. Então, naquele momento, eu fiz cara total de paisagem, né? E disse para ela, e aí? Mas como você se sentiu? Eu não gostei, mãe, me parecia... Eu senti uma sensação ruim, mas eu não sabia identificar o que era aquilo. A intenção dele. A intenção. Era o que eu senti também quando Falei, eu era amor, criança. aonde que ele pôs as mãos? Me mostra. Aí ela falou assim, ai mãe, eu me sinto até envergonhada. Eu falei, não sinta vergonha. Você não tem culpa de nada. Você estava ali no mar, não te deu pé. Você pediu, né, uma ajuda e a pessoa podia ter te dado as mãos. Né? Podia ter... E aí, aqui, subiu, pegou perto do seu peito, alguma coisa? Não. Precisou te abraçar? Colocou a mão em alguma parte íntima sua? Não, mãe, foi só isso. Aí eu falei, não foi só isso. Isso foi o suficiente para você se sentir mal. Então, foi isso. É muita coisa. Certo? Se você É se muita sentir coisa. mal, já Não é foi muita só coisa. isso. Uhum. É muita coisa. E o que você quer fazer a respeito disso? Eu vou chamar seu pai. Nós vamos falar, mãe, eu não quero. Amor, você precisa falar pro papai, tá bom? É um sentimento seu, é algo importante para você. E nós vamos falar com o papai. E a gente só vai fazer alguma coisa de acordo com o que você decidir. Mas eu preciso falar com o papai. Chamei o papai, conversou, ela sentou no colo dele. E ela tem um pouco mais de relação afetiva com o pai do que comigo.
Eu sou a mãe que resolve algumas coisas e o pai é o pai que é aquele que abraça, que acolhe, que é mais doce. Então eu senti que naquele momento ela precisava mais do colo do que da minha reação. Eu já estava preocupada com as minhas reações. Eu falei, eu preciso de ajuda, porque eu não vou saber lidar com isso daqui. Vamos chamar o papai. Chamei o papai, ela sentou no colo do papai, contou, filha, onde foi aqui. E aí quando ela tocava aqui, ela fazia assim, sabe aquela expressão ruim. E o que você quer fazer sobre isso? Se você quer que a gente chame, que a gente converse, a gente conhece as pessoas, a gente vai... Não, mãe, eu quero que você pense sobre isso. A gente pode chamar, a gente pode falar, a gente pode denunciar. É seu direito fazer o que... Mas não tenho como provar. A sua palavra para mim vale muito. E se você me disser que teve mais, ou se você não quiser fazer nada, porque também nessa hora é tão difícil a gente como mãe, a gente não quer intimidar, porque quer saber se ouve mais. Eu não quero fazer nada que ela não queira, porque eu quero saber de tudo que aconteceu. Sim. Então, é muito complexo também estar no lugar da mãe. A minha mãe mesmo eu nunca contei, porque eu tinha medo de que ela não deixasse mais eu dormir na casa da minha amiga. Eu era muito criança. Eu devia ter uns 7, 8 anos, eu era bem pequenininha. E aí, eu fui muitos anos lá, então dos 7 até uns 14 eu dormia muito lá. Quando eu era menorzinha, eu lembro de ter uma sensação de incômodo, de acordar e sentir vergonha. Eu lembro das sensações que eu sentia quando eu acordava e ele estava me tocando. Geralmente ele estava sentado, eu lembro assim, ele sempre estava sentado no pé da cama, com a mão embaixo do lençol, fazendo carinho nas minhas pernas. É isso que eu me lembro, não lembro de nada além disso. Só que conforme eu fui crescendo, como eu ia lá ainda, eu percebi olhares. Quando vinha me cumprimentar, aonde colocava a mão. Então eu comecei a me sentir coagida e eu, por livre, espontânea vontade, parei de ir. Não quis mais ir. Só que quando eu era da idade da Maria Clara, que acontecia essas coisas de passar a mão na minha perna, essas coisas, eu lembro da sensação que eu sentia. De vergonha, de incômodo, mas eu não contava pra minha mãe, porque eu achava que minha mãe não ia mais deixar. Óbvio que minha mãe não ia mais deixar eu ir dormir na casa da minha amiga. A maioria das mulheres não contam porque tem medo. E é nesse momento, quando a Sara veio me dizer, eu queria primeiro acolher. E aí ela chorou. Ela chorou, que eu falei assim, não foi só isso na minha cabeça. Só isso pra mim. Não foi só isso. Ela tá muito assustada. E eu me mantendo calma, chamei uma força do marido, já falei pra ele, olha, eu preciso que você seja o mais calma possível, porque eu tô ficando muito nervosa. A Sara vai falar de algo, então me ajuda a manter o equilíbrio aqui. Ele é o meu ponto de equilíbrio. Conversamos, então, depois foi pra terapia, conversou com a psico, Cíntia, de fato, foi isso. E a Sara se sentiu muito constrangida. Ou seja, não existe um limite para se sentir constrangida. Não. Uma mão mal colocada pode ser grave para mim. Cíntia, tudo é a intenção, tá? Tudo é a intenção. Então, se eu toco em você nesse momento com uma intenção, você vai sentir, porque é corpo, é energia. A criança, ela está muito sensível a esse campo do toque, do sentir. Tá? Embora ela não tenha malícia, ela sente que tem alguma coisa errada, que aquela pessoa não abraçou ela por um abraço como o papai dá, carinho, como a mamãe dá. De verdade, né? Respeito. Ela entende que aquele momento foi estranho, que ele pegou, né, diferente do que eu tenho como registro de carinho, né, de amor. E é interessante isso, a gente precisa falar disso para você falar sobre isso com seus filhos e filhas em casa. A Jaque se sentia violada e não sabia bem identificar e estava dividida entre o carinho e a amizade da amiga, entre aquela sensação estranha que sentia do pai da amiga, não sabia se defender. A minha filha sentiu que aquela reação foi demais para ela, não foi legal, e dali a gente fez um combinado. Não vai mais. Mas, claro que ficava na minha cabeça, houve mais, e a gente foi investigando, até que entendemos que não. Depois a gente teve outras oportunidades de conversar com ela mais velha, e de fato não. Mas para ela aquilo foi muito agressivo. Por quê? Mas ela também sabia, Dilene, alguns limites do corpo dela. A Sara sabia o que podiam e o que não podiam fazer com ela. E ela aí, era orientada. Era isso que eu ia falar. Isso diferente é muito importante. Antigamente a gente então, não era orientada. Não éramos. E ela se sentiu mais ainda porque ela falou, mãe, aquilo que eu senti não foi legal. Não foi normal. E ela ficou tão... Ela tinha mais percepção dela e do corpo dela do ela que se conhecia. Olha, Jaque, demorou mais. Mas eu acho que foi falta de
alguém, por mais que eu soubesse que aquilo ali não era normal, Será que sabia, gente? eu acho que sim, porque eu sentia. Eu sentia uma coisa diferente. Eu sentia desconfortável, eu sentia diferente de vergonha. orientação, né? Não era igual um carinho da minha mãe, do meu pai, que era um carinho que me deixava constrangida, me deixava incomodada. Eu sentia vergonha, eu lembro de acordar e ver ele ali no pé da cama e como ele me olhava, aquilo me deixava incomodada. Então, de certa forma, eu sabia que não era certo. Tanto que eu sabia que não era certo, que eu sabia que se falasse pra minha mãe, eu não ia mais poder dormir na casa da minha amiga. Então eu não contava. Só que, eu até te falei isso daquele dia que a gente estava conversando sobre isso, e isso me causou tantas coisas que eu passei pra minha filha mais velha. O medo dela sofrer algum abuso, inclusive dá até vontade de chorar. Quando ela nasceu assim, eu só queria pôr ela numa bolha. E eu passei isso pra ela. Então eu falava, desde que ela era bebê, desde que acho que ela nem falava nenhuma palavra, eu já falava, ninguém pode tocar no seu corpo. Nem pra isso, nem assim, nem assado. Não toca aqui, não toca ali, beijo não pode. Eu fui ensinando ela sobre essas coisas e acabei fazendo uma coisa ruim, que hoje ela é de forma exagerada. Eu falava pra ela que ela não podia ficar pelada na frente das pessoas, ela não podia. E hoje ela não troca de roupa na frente de ninguém. Se eu precisar de alguém pra não vai. Eu tive que tirar da natação porque ela não tira roupa no vestiário, porque no vestiário tem criança mais velha do que ela. Então, assim, eu percebi que eu cuidei tanto, orientei tanto, que eu deixei ela com medo. Mães que foram abusadas, as mães mais antigas, o que ela passava para os filhos? Homem não presta, cuidado. Tá? Em que momento eu tenho que tomar cuidado com esse homem não presta? Com todos os homens, né? Com todos os homens? Como que é isso? Né? Então, a orientação passada era muito distorcida, era muito, né? Sim, não, né? A criança não tinha noção. Por que ela está dizendo isso? Né? Porque o abusador, ele é sedutor. Ele é legal, né? Ele chega na criança, ele conquista a criança. Ele é agradável. Ele dá presente, ele leva doce. Ele é gentil. Ele brinca. Então, é isso. E a criança vai se envolvendo. Vira uma presa. O titio só está fazendo carinho. Ela acha estranho e ele vai falar, é um segredo entre nós duas. Entre nós dois. Né? Então, a criança vai entrando nesse misto e ela não consegue. São raras as crianças, e já tive casos de criança dela conseguir falar. Chegar para o pai ou para a mãe e conseguir falar. O titio falou isso e disse que é para eu não falar para ninguém. Mas ela é bem orientada em casa. A Maria Clara faz isso. Um dia aconteceu uma ocasião, assim, de uma coisa bem específica, e ela chegou em casa e ela falou, um churrasco, enfim. Ela chegou e falou, o tio fulano de tal falou pra eu ir no banheiro. E falou que não tinha problema eu fazer xixi na frente dele. Aí eu mandei ele sair. Porque eu sempre falei, né, pra ela, não é não, você tem que falar não, e se a pessoa insistir, você grita, porque não é não. E aí ele falou, não, mas não tem problema, o tio não vai olhar. Ela falou, não, mas eu quero que você saia. Eu prefiro que você saia. Aí ela falou que ele insistiu, e aí ela virou e falou, eu vou falar pra minha mamãe. Aí ele, nossa, eu tô brincando, já vou embora. E ele saiu do banheiro. Então, eu acho que eu errei, exagerei em algumas coisas, mas em outras, pelo menos, pra proteger ela tá. E não tem medida, né, Edilene? Porque é muito tênue essa linha. Sim. Não quero traumatizar em relação a homens, mas não quero que ela fique vulnerável também. Gente, vamos combinar. Não é fácil a gente, como mães, ter essa... E a gente está falando aqui de mulheres abusadas, crianças abusadas. Mas, gente, a proporção de homens abusados, meninos abusados também é muito grande. Muito grande, né? Se as meninas não falam ou falam muito pouco, têm coragem de dizer, os meninos menos não. ainda. Por quê? Daí também é uma coisa de ego, masculinidade. Quando né? mexe com o menino, quando abusa com o menino, já estou preparando ele é homem. Né? Nossa, como é machista, né? É um Esses mundo pensamentos. machista, totalmente machista e ogro, né? Um pensamento desse. Sim, pega água, por favor. Tá? Então, os meninos se calam. Mulheres abusam de meninos. Tem mulheres abusadoras. E dentro da família. É verdade. Tá? Então, a gente também precisa olhar para esse lado. Então, um menino abusado tem consequências na vida adulta. A gente pode dizer que a criança, às vezes, não tem noção do que está passando, do que está sentindo. E quando é com um adolescente que já sabe o que está acontecendo, que ele tem consciência,
Bom, você já explicou, na verdade, que é a culpa que faz ela não falar, porque vai ser julgada. Da Jaque, ela tinha consciência, mas demorou para ela acessar essa consciência. É complicado. Não, e eu só tô entendendo agora. A gente veio, porque eu não eu falava entendo, sobre por isso que eu falei, me deu a dúvida de perguntar se talvez essas coisas que eu passei na minha infância tinha a ver com o bloqueio que eu tive no consultório do médico. Que eu pensei, será que tem alguma coisa a ver? E eu não sei se a Di concorda comigo, mas eu vejo que todo abusador já foi abusado. Ah, sim, a maioria. Eu ia perguntar muito se mais geralmente é um complexo ciclo. isso, porque é um ciclo vicioso. É um ciclo reprodutivo. Todo mundo que abusa já foi abusado em algum momento. É característico. Sim. Ele reproduz aquilo que já aconteceu com ela. Eu fiz uma pesquisa breve antes da gente conversar, e aí, claro, tinha o abuso infantil aparecendo como um tipo de abuso. O que era considerado abuso, né? E a segunda era a questão da violação. Quando existe o ato, né, o sexo, sem o consentimento. Isso é estupro. Isso é estupro. Isso já é muito mais sério do que a gente imagina, né? E aquela questão... tão sério quanto, né? Eu acho. Porque apesar de não ter a penetração, o abuso é gravíssimo. Não deixa de ser. E aí, nesse caso aqui, acaba junto a violação e o estupro acaba ficando complicado também para muitas mulheres adultas, naquele sentido que ela se interessa por alguém, ela marca um encontro, ela está se sentindo confortável, ela quer sair para conhecer aquela pessoa e, de repente, na hora do vamos ver, não é não, e ela diz não quero mais, estou arrependida, quero ir embora, e parece que, de alguma forma, alguns homens se sentem rejeitados, ignorados. Isso não pode acontecer se você veio até aqui. Você está disponível. Ou então, quando você está numa balada, principalmente de adolescente, que forma aquele paredão, você passa com as suas amigas e começa a ter muita... toques. A molestação. Ou segura, molestação. A molestação. Isso é horrível. E é um crime. E é comum. E é um abuso, né? E não precisa nem ser adolescente. Eu fui no bar essa semana. Eu vi mais adolescente. Num final de semana, e eu falei, né? Eu fui no bar, era noite, assim, tomei um drink, e a moça que tava comigo falou, vamos ao banheiro comigo? Eu falei, vamos. A gente foi ao banheiro. Quando a gente saiu do banheiro, tinha um rapaz. E ele me empurrou na parede, assim, e me encurralou. Eu me empurrei, e ele falou, você é louco? Então, tipo... Eu falei, gente, e um lugar cheio de adultos, século XXI, né? O que tá na cabeça do cara? E ele me encurralou assim, ele não pôs a mão, mas ele me encurralou pra tentar me beijar. Eu falei, meu Deus. Os homens sempre se sentiram permitidos pra isso. E parece que antigamente comum, era mesmo, né? E normal. Gente, eu sempre cito o exemplo das guerras. As guerras, quando os homens chegavam nos seus vilarejos, nas suas cidades, ou quando eles estavam em guerra, mas eles chegavam numa cidade... O que eles faziam? Eles invadiam as casas onde tinham mulheres e usavam as mulheres. E usavam essa palavra. Porque né? as mulheres sempre foram um objeto, né, de desejo. E a gente não precisa ir muito longe, né? Nem ir para século passado, quando houve essas histórias envolvendo o nome do Robinho. O pessoal tá mandando umas mensagens aqui. A gente triste, já vai ler Deus. sobre elas. O Robinho, aquele outro que está fora. Daniel Alves. Por alguns momentos eu ouvi frases, né, falas femininas dizendo o seguinte, mas essas meninas também facilitam, mas essas mulheres vão atrás deles porque tem dinheiro. As mulheres são as mais machistas que tem. Infelizmente, tem muitas mulheres justificando, né, aquilo que aconteceu. Tá vendo? Ela foi estrupada porque mulheres falam isso. Também a roupa que ela tava não tem nada a ver, como a gente às vezes vem mais julgamento, você vê vindo de outras mulheres do que até dos homens. Ó a roupa, bebeu demais, fez tal coisa. A competição que se criou das mulheres nessa rivalização da conquista, né, traz esse pensamento também, tá, no subconsciente, tá, elas não conseguem externalizar a mulher que elas querem ser. E aí eu preciso denegrir a outra, né? Eu preciso diminuir, na verdade, essa é a palavra mais correta. E tem também o assédio sexual. E aí, assim, o assédio sexual, a gente não tem ideia, mas são comentários, né? Imagens, imagina você estar aqui comigo, chega um homem e te mostra uma imagem nua, ou dele, ou de outra pessoa... E te constrange. Isso também é um ato criminoso, é um ato que está na lei, é considerado um assédio sexual. Comentários, comportamentos, imagens, né? Quanta coisa pode acontecer e a gente se sente violada. E aí eu parei para pensar como você, e eu que trabalhei muitas vezes
muitos anos no mundo corporativo e praticamente com muitos homens, quantas vezes a gente passou por situações e achava que era normal, que é pior, que faz parte. O homem é assim mesmo, ambiente masculino funciona assim. E aí as mulheres querem ser como para poder sustentar aquele ambiente onde elas estão. E aí falam igual, agem igual, tem uma postura muito masculinizada para se adequar, né? Bater de frente. Muito. E o mundo não é masculino e o mundo não é feminino. É o equilíbrio do tal. Ele só é o mundo, né? Ele é o mundo. Vamos ver o que as pessoas estão comentando, Jaque? A Paula mandou bastante comentário aqui contando da história dela. Foi abusada pelo namorado de uma amiga, e que ele era advogado, e ela não conseguiu reagir, só disse não várias vezes. Mesmo assim, ele continuou. Ela chegou em casa, tomou um banho, porque ela só pensava em tirar o cheiro dele. Foi na delegacia, não tinha nenhuma mulher na delegacia. O delegado, o policial, todo mundo me perguntou, mas por que você foi lá? Por que você estava na casa dele, da amiga, né? Como se tudo tivesse sido minha culpa. Eu só sabia chorar, não tive outra reação. Foi horrível, porque eu senti culpa e falei que eu poderia ter me cuidado e tudo mais. Pedi para peguei um papel do meu BO, depois de dias descobri que o pai dele já tinha ligado antes. Enfim, ela sofreu um abuso, então até mandando aqui para ela, sinto muito. Além dele ser homem, ainda tinha poder. Poder, e ela falou que triste, sentimento de ódio, eu tenho raiva, e um sentimento que nunca passa. Essa foi a pausa feminina, não sei quem, não tem o nome aqui. Caramba. E tem a Tati Barbosa que falou, eu fui abusada pelo meu meio-irmão. Minha mãe se casou com um cara que já tinha um filho de 17 anos, eu tinha 12 na época, e fui abusada por ele todos os dias, sempre. E Tati, você nunca contou pra ninguém sobre isso? Ai, Tati, eu sinto muito. Sinto muito também pela pausa feminina, não tá aparecendo o nome. Tati, a gente sente muito. E como lida com essa... Sentimento de raiva. Com esse sentimento de raiva, com a outra com sentimento de impotência. A gente tem que procurar ajuda, né? Tem como. Não dá pra... Dificilmente a gente consegue se livrar desses abusos sozinho. Porque a gente precisa ser acolhida para aprender a nos acolher. Transformar essa dor em força. Em força. É a principal chave. E esses traumas, por exemplo, né, que eu perguntei, você falou que tem a ver, sim, o fato de eu já ter sofrido algum abuso quando era criança, por isso talvez que eu fiquei estagnada, não consegui ter reação nenhuma. Isso pode acarretar outros traumas, outras coisas na minha vida? Ou somente nessa questão de abuso? Ou não, em outras áreas da minha vida também? Porque eu tô percebendo aqui que eu preciso de ajuda, eu nem sabia que eu precisava de ajuda pra falar disso. Mas a gente não sabe que precisa. Tanto que eu faço terapia e eu nunca levei isso pra terapia. Porque a maioria não leva. Eu nunca levei isso pra terapia. Põe tudo no automático, vai vivendo a vida, vai cumprindo uma rotina maluca, uma agenda, né, um trabalho exaustivo. Então, pra quê? Eu tô vivendo, tô sobrevivendo. Olha, tem muitos clientes que chegam, tá? Com a questão de depressão, uma questão de ansiedade, enfim, a gente começa os processos de atendimento, tal. Ela não está percebendo que ela foi abusada. E a gente já está percebendo há muito tempo que tem algo. Que tem algo. Só que a gente precisa saber ir chegando, né? Com calma, para ela poder começar a dar conta disso. Talvez ela nem queira, nem saiba, às vezes não está preparada para falar. Uma doença no corpo, como uma endometriose, uma dor nas costas. Às vezes a pessoa vai para um campo, se é uma mulher, vai mais para o campo masculino para desenvolver essa agressividade, para se proteger. Sim. Às vezes não gosta de um toque, não gosta de receber um toque, às vezes não consegue suportar passar um hidratante no corpo. Gente, olha que sério. Tá percebendo a profundidade desse assunto? A gente fala de abuso sexual e a gente só pensa de fato no ato, né? Na dor, no sofrimento daquilo, mas você viu aí o relato das meninas, é muito mais do que a penetração, do que o ato do sexo em si. E olha as consequências que isso pode trazer para a fase adulta. A Jaque aqui deu um relato que nem sabia que precisava de ajuda, que isso poderia estar influenciando negativamente na vida dela. Pode trazer uma trava no campo sexual. Dependendo do tempo do abuso e como isso gerou na cabeça da criança, ela pode ir para a prostituição. Não é regra, gente. Tudo é pode, né? Tudo é talvez, né? Então, assim, pode ir para uma prostituição, pode ir para uma depressão profunda, pode ir para as drogas, sabe? Então, alguns caminhos, sabe?
Eu tive um outro caso de uma criança que foi abusada pelo tio, né? Ela chegou para mim de adulta. Ela foi abusada pelo tio aos 3 aninhos de idade. Quando a família descobriu, esse tio fugiu, foi embora, né? E ela ficou roçando nas pessoas. Aí foram procurar psicólogos para ela, tal. E ela precisava ter dado continuidade em outra idade para olhar melhor para isso. E ela chega para mim. Só que quando ela chega para mim, ela já está totalmente, assim, perdida no sentido. Ela casou, mas o que ela traía ao marido era uma coisa incrível. Até que uma vez ela entrou, foi para um motel e um cara percebeu a aliança, abusou dela, chamou ela de vagabunda e deixou ela sozinha lá no motel. Mais uma vez ela foi abusada. Mais uma vez ela foi abusada. Então ela só ia reproduzindo processos. Então o que ela estava buscando? Ela estava buscando aquele primeiro movimento lá embaixo, do prazerzinho, porque, gente, mexer no nosso corpo dá um prazerzinho. Dá, sim. Não vamos ser hipócritas, dá um prazerzinho. Né? Então esse movimento, esse registro ficou no corpo dessa criança. Então ela não se sentia satisfeita sexualmente. Ela queria de novo aquela sensação, ela só não queria que fosse daquela forma. Ela não vai encontrar. Não vai encontrar. Entendeu? Então ela ficava traindo, sem querer, porque ela se sentia mal ao trair o marido, mas ela não conseguia ficar. Né? E ela ia. E faz todo sentido o que você está dizendo, porque qualquer contato físico gera prazer. O que não quer dizer, gente, que a criança gosta de ser abusada, ou que a adolescente, ou que até uma mulher adulta está gostando daquilo. Mas tudo gera uma sensação de prazer no seu corpo, que não quer dizer que você está feliz com aquilo. São coisas muito diferentes. Só estimulou a dopamina. Só estimulou, porque o seu corpo ele reage de acordo com aquela sensação. E há o processo de sedução, onde a criança... Esse tio falava, o tio está fazendo só carinho, o tio pode. Então, olha o poder de sedução de um adulto em cima de uma criança. Que reação ela vai conseguir ter? E tem ter? outro agravante aí, né? Hoje eu oriento bastante mães, pais, responsáveis a dizer o seguinte. Todo o adulto, você precisa respeitar e obedecer todos os adultos. Mentira! Tira isso da sua vida e da vida do seu filho. E já ensinei as minhas. Você precisa respeitar todo mundo que te respeita. Se o professor não te respeitar, você denuncia, vai na direção, fala com ele, você não fale assim comigo. Sim. Eu não posso. Se a sua psicóloga te desrespeitar, você vai dizer para ela, não gostei do jeito que você falou comigo, não quero mais, vou sair daqui. Porque não tem que me obedecer, não tem que obedecer, não. Ela tem que obedecer às regras de convivência sociais e respeitar todos os seres humanos. Porque os canalhas também envelhecem. Então não é um senhorzinho de cabelo branco que é bonzinho. Não, não é. Não é todo, não. E não é todo moral, né? Você entende o que eu tô querendo dizer? Então às vezes a pessoa fala, isso é muito dura para falar. Mas não tem outra forma de dizer. Não podemos ensinar nossas crianças a obedecer todo mundo porque tem idade, ou obedecer todo mundo porque é seu chefe. E daí que ele é seu chefe, ele pode abusar? Não é obediência, é respeito. E são coisas muito diferentes. São totalmente diferentes. Muito diferentes. Né? Então, eu posso respeitar a hierarquia. Tá? Então, ele é meu chefe, mas eu não preciso fazer o que ele está falando, obediência a ele dentro de uma coisa que eu não estou concordando. E eu posso colocar para ele, olha, eu não concordo. Não acho que isso é certo. Exatamente. Eu vou fugir da questão do abuso, mas, por exemplo, a gente tem ouvido muita denúncia de escolas e professores que trabalham em escolas que as crianças são maltratadas ou violentadas e tal. E não fazem nada por conta do trabalho. Você é uma incompetente. É só isso que eu posso te dizer. Todo mundo precisa de trabalho. Mas você não pode ver alguém ser agressivo, alguém judiando, maltratando alguém e não fazer nada. No meu ponto de vista, vocês todas podem ir contra mim, que eu tô livre de julgamento. Tá tudo bem pra mim. Mas eu não posso, na minha cabeça, mas Cíntia, eu preciso trabalhar. Mas ela tá abusando daquela criança e você tá vendo. Mas eu não posso denunciar porque eu preciso do meu trabalho. Sabe essas coisas, Gilene? Eu não consigo lidar com denúncias anônimas. Manda uma carta pro pai. O que você não pode ser como ser humano é desprezível. Negligenciar. Negligente.
É uma vida que está ali, é Hoje algo... em dia é muito mais fácil a gente falar do que antes, né? Eu vejo que há 10, 15 anos atrás talvez não fosse tanto, mas hoje em dia tem vários meios da gente falar e ajudar essas outras pessoas sem que a gente se prejudique. Então a gente pode fortalecer e deve fortalecer. Outras alternativas, né? O que você não pode, eu falar, isso não é problema meu. Nós estamos vivendo num mundo, numa era onde não é problema meu. A Michelle, mas aí isso é problema da Michelle, é problema da Dilene, é problema da Jaque. Peraí, né? É muito onde a gente se perdeu, Uhum. não é? E quando a gente entra nesse campo da sexualidade, é muito sério, porque, né, você como profissional, você vai falar assim, melhor eu não mexer com isso, porque esse pai... Como é que você faz, Dilene? Como é que você diz assim, eu tô sabendo disso, mas é melhor eu não mexer com isso? Imagina, no meu caso que peguei essa criança de 4 anos de idade, que foi abusada pelo pai desde os 8 meses, eu ia ficar quieta, gente? Não tem como. Não tem como. E eu nem sabia que isso como é, né? Como eu falo, a gente não fala sobre as coisas e quando fala... Eu sei que é um assunto que eu não gosto de falar. Por isso quando as meninas responderam, não falo sobre isso, eu falei, nem julgo, porque eu também não gosto de falar. Parece que você revive, né? E eu só percebi o quanto me machuca hoje. Eu tô o tempo todo aqui lacrimejando e um desconforto de falar, caraca, agora tudo faz sentido. Que agora você tá pronta pra olhar pra tudo isso. E ela falou uma coisa que é muito real. Todos esses anos, isso aconteceu do médico. A Maria Clara tinha alguns meses, acho que eu não tinha nem um ano ainda. E eu passei todos esses anos me perguntando por que eu deixei. Até hoje. Por que eu não fiz nada? Quando eu paro pra falar disso, eu sempre me questiono. Por que eu não chutei ele? Por que eu falei, não vou tirar a roupa? Por que eu não fiz? Por que eu obedeci? E agora... Agora, uma coisa que é assim... Pra gente se livrar dessa raiva, a gente precisa perdoar o perpetrador. E é isso que as pessoas não entendem no processo da constelação familiar. Como que eu vou perdoar uma pessoa que me abusou? Exato. Me fez mal. Não pelo outro, e sim por gente. Sim por nós. A gente tem que perdoar por nós, pro nosso bem, não pro bem do perpetrador. Porque quando eu perdoo alguém que me fez mal também, né? Eu não tô dando para ele uma carta de alvará, dizendo para ele o seguinte, olha, você pode fazer de novo porque eu te perdoei. E faz sentido, porque quando eu perdoo, eu só livro esse sentimento de mim dizendo o seguinte, olha, eu não tenho, é um auto-perdão, né? Eu desconecto. Porque enquanto você estiver na raiva, eu tô conectada. Você está conectada. E se a gente acredita que o pensamento tem poder, e tem poder, e aí você continua, faz tanto sentido isso, porque eu continuo conectada com a Michelle que me fez mal há tantos anos, então sempre quando eu lembro dela, eu tô trocando energia ainda. Você tá retroalimentando com aquela energia, com aquele sentimento, com aquele momento que foi tão traumático, né? Exato. Que teve um impacto emocional muito ruim. Então faz sentido o perdão e você é muito sábia quando diz o seguinte, eu não perdoo porque ele merece. Eu perdoo porque eu mereço seguir em frente sem essa dor, sem essa culpa, sem esse peso. Então, é um exercício que não é fácil de fazer. Eu já tive que passar por essa questão. Primeiro, me perdoo, que é o que você já está começando a fazer. Por que eu não fiz nada? Porque você não podia, porque você não queria, ou porque você não sabia o que fazer. Ponto. Mas, Cintia, eu não podia? Não, naquele momento não. Mas eu não quis? Não quis fazer nada. Simples assim. Olha quantas coisas já que estavam em cima dessa paralisação que você teve com relação à atitude do médico. A molestação desse pai, dessa criança, né, que você frequentava a casa. Você estava presa às crenças de submissão que nós mulheres tínhamos que seguir, porque é o homem que manda, a relação de autoridade, tá? Isso. Então, toda uma cultura machista e moralista que beneficia só o sexo masculino. E ridícula, deixa aqui registrado. Tá? Desculpa. Então você estava presa a tudo isso. Por isso que você paralisa, por isso você não consegue ter reação. Não, e ainda, depois de muitos anos, esse médico foi preso, né? E aí, quando ele foi preso, apareceu na televisão, e a minha mãe me ligou. E aí eu falei, meu Deus, é ele. Minha mãe é ele, não é? Vai na delegacia, porque eles estavam chamando as mulheres. Eu fui. Não foi. E a gente tem eu não tive coragem de ir. Aí depois aí pergunto, né? Além de não ter feito nada, quando eu podia ter feito alguma coisa, eu não fui. Mas eu escolhi não ir. Hoje em dia... Aí minha mãe, por que você não vai? Eu não sei, mas eu não quero ir, Tudo bem, não precisa ir, mas hoje em dia também não prescreve mais, se eu não me engano, né? Atos sexuais e tal. Então você ainda pode.
Se isso te fazer bem, você ainda pode denunciar, mesmo que ele ainda esteja preso. Olha, não quero me sentir preparada, agora eu quero fazer. Então, avalie se você pode praticar aqui o seu auto-perdão e deixar ele seguir a vida dele. E você segue a sua, e você ainda pode, ainda hoje, denunciar. Isso serve para todas vocês que já passaram por isso. Ainda pode, não prescreve. Antigamente a gente podia fazer isso até, acho que durante pouco tempo. Acho que hoje não tem mais isso, né? Não tem mais. O crime sexual, ele não prescreve. Não prescreve. Pode passar 20, pode 30 passar... anos. Acho que é por causa da Joana Maranhão ainda. Foi ela que mudou essa lei. Antes dela era até os 18, depois disso, qualquer idade. Então, você ainda tem essa chance de fazer. Por que eu não fiz? Mas hoje você pode, se você quiser. Talvez seja o fato de você pegar a sua menina, a Jaque, pequenininha, e dizer para ela assim: cara, descobri uma coisa, a gente pode se proteger, vou te proteger. Lá quando você era pequenininha não podia fazer nada, mas hoje eu vou te mostrar que essa mulher aqui pode. E aí tu vai lá na delegacia e denuncia emocionalmente, inclusive os dois. Aquele que começou encerra o ciclo com esse médico adulto. Você ainda pode fazer. Pega sua menininha, protege ela, que antes você não podia proteger, não tinha sua mãe para te dar a sequência, para te dar a mão, para dizer que estava tudo bem. Mas hoje você pode, já passou por tanta coisa, já se livrou de tantos pesos. Pega um porrete imaginário, põe a sua menina na cadeirinha do banco atrás, vai na delegacia e protege ela. Porque é ela que você precisa proteger ainda. Não é mais você. Só que acaba carregando de certo ponto um peso que não é dela, dessa idade, né? Tá lá atrás. E se ela sente, né, que ela quer fazer isso, tudo bem. Agora, se você não quer fazer isso, tem técnicas, né, de regressão, de hipnose, que a gente pode trabalhar nessa ressignificação. Eu vou sair daqui com uma consulta marcada. Vai, faça isso. Marcada. E é importante, tem todo sentido, faz sentido, Dilene, porque tem outras alternativas. Sim, o que é importante de tudo é você sair da dor. Tá? E eu nem sabia que... Quer dizer, a gente sabe, né? Por isso que eu acho que a gente evita falar sobre isso, porque a gente sabe que falar sobre isso dói. E dói mais porque eu não sei. Essa dúvida de ficar me questionando se de fato ele fazia alguma coisa, se não fazia, porque eu só lembro até aqui. Por que eu só lembro até aqui? Mas será que não era só isso? Né? Será que não era só isso? E se for só isso, por que tá tudo bem? E é o que a tua memória traz, é que a tua lembrança traz, você respeita o que ela traz, tá? Porque ela só está te dizendo, te denunciando o que aconteceu. Que para aquela criança, se foi só nesse recorte isso que aconteceu, para aquela criança isso foi doloroso, isso foi incômodo, isso foi invasivo, tá? Então ele desrespeitou você na intenção de pegar e fazer massagem nos seus pés, né, nas suas pernas. A intenção com que ele tocou você foi realmente de molestar. E não foi permitido, ninguém perguntou, eu posso passar a mão em você? Não, tá dormindo. Acordava quando ele passando a mão em mim. Então, isso daí é uma invasão. Faça como a Jaque, pessoal. Saia dessa live hoje marcando uma consulta. Por isso que as meninas vão deixar o contato delas aqui no final. E você pode ficar à vontade para procurar a sua psicóloga de confiança, a sua terapeuta, que você já tem um vínculo emocional, um relacionamento, mas vai se tratar, vai se cuidar. Esse foi o nosso papo sério de hoje. Eu tô sentindo muito, porque falta só 3 minutos para acabar, e uma conversa difícil, mas foi bem leve. Acho que a gente conseguiu mandar muito bem nesse assunto. Se você gostou e acha que isso pode chegar em mais pessoas, curte, comenta, compartilha, envia para suas amigas. Olha como as meninas falaram disso. Amiga, vamos olhar para isso. Às vezes você sabe o que outra amiga está passando, ou uma irmã que já passou por isso. Então, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá bom? O Papo Sério foi sobre abuso sexual. Obrigada pela sua participação incrível. Eu vim entrevistar as meninas, como foi eu que fui entrevistar. Mas fez muito sucesso, fez muito sentido, na verdade, né? Tem uma parte dentro do nosso podcast que é o Sem Censura. Você já respondeu para mim. E eu quero perguntar para vocês, meninas. Vocês já sofreram algum tipo de abuso? Sim. Já sofremos. Foi que tipo de abuso você, Michele? Foi um vizinho que ele ficava vendo o que eu estava fazendo. Então, se eu estivesse lavando o quintal, estivesse com shorts, ele ficava falando palavras se eu abaixasse para puxar o rodo. Ou então, no meu quarto era de frente para a casa dele, eu gosto muito de dançar, e eu danço até hoje.
E ele ficava olhando eu dançar e não sei o que ele fazia lá do outro lado. E você se sentia mal? E eu me sentia mal, eu fechava a janela e meu pai e minha mãe não entendiam por que eu fechava a janela. Você também não conseguia falava? falar, não conseguia me expressar, mas algumas vezes tentei falar para minha mãe, não conseguia. E de hoje eu descobri que ela também sofreu esse abuso dessa mesma pessoa, Olha de vez em só. quando, assim, nesse sentido. Então, são coisas que ela, para não gerar conflitos, ela também escolheu não falar. E aí foi difícil. Eu entendo. Sinto muito também, Michele. E sinto muito por você, amiga. Obrigada. Se você quiser um porrete meu emprestado. Aí você viu que eu não sou da base pacificadora. Ela é porreta. E com você, como que foi? O que aconteceu? Que tipo de abuso você já sofreu? Foi pelo namorado da minha mãe. Quando eu era pequena, eu acho que eu tinha por volta de 6 anos de idade. Então eu tenho uma lembrança, um recorte assim como a Jaque, né? De um momento que eu estava realmente deitada e eu não tinha reação, né? Eu tinha 6 anos de idade. Não lembro também se houve outros momentos além desse, né? Mas eu lembro dessa cena claramente na minha cabeça, assim, muito tranquila. Então, quando eu fiz 12 anos, que eu entendi, eu falei para minha mãe. Nossa, demorou 6 anos. Demorou 6 anos. Porque aí quando eu comecei a entender, né, que você começa... Já era uma mocinha. Já era uma mocinha. Aí eu chamei a minha mãe e fui conversar com ela, fui falar para ela, né? E ela ficou super chateada, né? Não era mais namorado dela? Não, já não era. Ele, na verdade... Nossa, ela deve ter gerado nela também uma sensação de impotência, eu não protegi minha filha. Com né? certeza. Conhecendo a mãe que eu tenho, né? Que ela já faleceu, mas a mãe que eu tenho, ela com certeza gerou um sentimento de culpa muito grande, né? E hoje, quando você cuida de mulheres, de crianças que sofreram isso, deve ser bem importante para você nesse sentido. Sim. Acolher e trabalhar para que ela saia da raiva, assim como eu consegui sair, Tá. né? Então, tive problemas de bloqueios no meu campo sexual, sim, tive bastante, né? Mas Teve que olhar para isso e tive tratar. que olhar para isso e tratar. É Né? isso. Entender o homem, respeitar esse homem que estava comigo. Nem todos os homens né? são maus, né? Não, Nem não todo. são. Aquela frase de que todo homem é igual é Não. uma grande besteira, né? Ninguém é igual, né? Não tem uma pessoa que seja igual a Igual outra. ao outro. Todos somos diferentes, porque temos culturas diferentes, forma de enxergar diferente, então as coisas vão nos afetar de maneiras diferentes. E não foi porque uma pessoa te fez mal que as outras farão, né? Seja livre para tentar de novo, tenha forças para isso, mas não vai ser eu hoje que vai deixar a palavra final de reflexão. Eu queria encerrar com você, ou você, Michele, deixando uma palavra de reflexão, uma palavra de motivação, uma palavra de carinho para chegar no coração dessas meninas que estiveram aqui com a gente. Meninas e meninos, tá bom? Eu tenho sempre a mania de me referir ao feminino, mas todos vocês são muito bem-vindos no nosso canal. Que mensagem que você gostaria de deixar para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje? Olha, o que eu gostaria de dizer olhem para vocês. E quando as pessoas passam pelo psicólogo, alguns dizem, quando começa a fazer terapia, fica egoísta. Não, eu começo a olhar para mim, a cuidar de mim, para poder olhar para o outro de uma maneira diferente. Então, olhe para vocês, cuidem de vocês, busquem se conhecer para vocês saberem lidar melhor no fluxo da vida, na vida de vocês. Muito bem. Bom, eu quero que você deixe o seu contato, se alguém quiser entrar em contato com vocês. Eu sei que vocês têm um evento que vai acontecer no dia 14 de dezembro aqui em Guarulhos, não é isso? Queria que vocês deixassem o contato de vocês e também falassem desse momento que vocês vão providenciar lá. Nós vamos no Espaço Florescência, no dia 14, das 9 à 1 da tarde. Nós vamos trabalhar com a roda de cura, o despertar do amor, e vem bem a casar com o que a gente está falando, que vamos curar essas feridas, despertar as alegrias, trabalhar com a medicina do cacau, com alguns exercícios de ressignificação, de respiração, de criatividade, de amorosidade. Então, se você sentiu esse chamado, vem com a gente. Nós somos do Espaço Florescência. Se ela quiser te achar no Instagram, é @Espaço Florescência. Espaço Florescência. Isso, legal. Isso. Então, entre em contato com as meninas, marquem. Eu tenho presença garantida, estarei lá, quero participar, quero estar mais próxima. Eu acho que tudo que gera um movimento de amor, de paz, de reconciliação,
né, de cura, é bem-vindo. Então eu quero te agradecer a vocês, muito obrigada por terem Gente, vindo. Nós que agradece o agradecemos. convite. Foi muito bom, espero que a gente tenha mais momentos como esse, parceiraça. Muito obrigada por hoje. Gente, obrigada. Gratidão. Adorei. Muito obrigada a vocês. Obrigada pelas dicas, foi inclusive, pelas maravilhoso. respostas, Olha, pelo apoio. Desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada. Quarta-feira que vem estamos aqui de volta com outro assunto também interessante para você. Fico por aqui, um beijo grande. Obrigada. Até lá, gente. Até quarta. Beijo. Meninas, muito obrigada.